Olá, tudo bem? E hoje estaremos dando prosseguimento ao estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E veremos hoje o capítulo número 4, que tem um título bastante interessante: Trabalho. Novamente reafirmando que o Espírito Emmanuel está, sim, falando sobre a lei do trabalho por toda essa obra. E ele escolheu uma citação de Jesus, que está em João, capítulo 5, versículo 17. Esse capítulo 5 de João trata de uma cura que Jesus fez no sábado. E por causa disso, os fariseus começaram a criticá-lo e a persegui-lo, porque ele curava no dia de sábado, quebrando, na concepção farisaica, o dia de sábado, que era sagrado, e onde não se podia trabalhar. E aí, então, Jesus responde aos fariseus assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. E a partir então desse versículo, dessa resposta sobre o uso de sábado no tempo de Jesus, o Espírito Emmanuel vai esclarecer essa passagem da seguinte maneira: Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. E realmente as palavras de Emmanuel são bastante atuais. É muito fácil vermos ao nosso redor criaturas que estão sempre queixosas e insatisfeitas. Inclusive, é possível ver os momentos em que nós mesmos somos criaturas queixosas e insatisfeitas. Tem uma frase que é atribuída a Fernando Pessoa, não sei se realmente foi ele que disse, mas a frase é muito justa. Ela diz o seguinte: eu não gosto nem do frio nem do calor, eu gosto de reclamar. E nós somos realmente muitas vezes assim. Reclamamos da temperatura, reclamamos do preço dos alimentos no supermercado, da conta da luz, do preço do gás, do governo, qualquer que seja. Diz o que aconteceu, daquilo, sempre temos um motivo de queixa. Motivo para estarmos insatisfeitos. Sabemos, de forma muito rápida, elencar coisas para reclamar. Sabemos sempre ver o que está ruim. E o interessante é que Emmanuel vincula essa atitude da reclamação, da insatisfação, com pedidos de socorro. Porque geralmente associamos as pessoas queixosas, insatisfeitas, a gente assim, meio braba, meio rancorosa, que fala gritando, que não tem paciência. Mas, claro, obviamente, esta imagem tem uma correspondência na realidade, mas não é uma correspondência absoluta. Há aqueles que são insatisfeitos e queixosos e estão clamando socorro, pedindo auxílio. Muitas vezes de formas até que comovem o nosso coração, que nos deixa até meio com certo mal-estar de ver a pessoa dizendo aquelas coisas ou naquele estado. E o pano de fundo, a causa disso tudo, na verdade, é a revolta contra o gênero de trabalho. E como nós vimos já nos vídeos anteriores, e está exposto bem nas obras da codificação, o trabalho não é só o trabalho profissional. É o trabalho dentro de casa, é o trabalho no centro espírita, é toda e qualquer ocupação útil. Nós nos queixamos dessas ocupações úteis. E Emmanuel vai exemplificar como isso acontece. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. A gente acha, acredita que o que os outros fazem é sempre melhor. Que estão numa situação melhor. Que não passam os trabalhos que a gente passa, as dificuldades que a gente passa. Que lá sim é o bem bom, é o fácil, é o tranquilo, onde não tem incômodo, onde não tem problemas, onde não tem isso, onde não tem aquilo, onde tudo dá certo. E o nosso é ruim
por inúmeros fatores externos. Pelo gênero, trabalho, pela insatisfação, pela dificuldade, pelo tempo que leva, pelas pessoas que se convivem. Aplicando esse parágrafo ao trabalho da casa espírita, muitas vezes quem aplica passe quer ser palestrante. O palestrante quer ser médium. O médium quer ser dialogador. O dialogador quer ser psicógrafo. O psicógrafo quer ser presidente da casa. E por aí vai. Nota-se um certo deslumbramento pelo que os outros fazem, pela beleza, pelo impacto causado, sem observar as condições, os requisitos e os esforços necessários para desempenhar aquela outra tarefa. E é o que Emmanuel irá dizer nos parágrafos seguintes. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. E realmente esta afirmação é bastante forte. Se analisarmos o passado espiritual, não o individual, mas de uma forma geral, de uma linha geral, o que isso é possível notar? Que se acreditava que quem era rico tinha tudo. Tinha alimentos, tinha boas vestimentas, uma boa casa, e não precisava trabalhar. Então, para muitas mentalidades em existências anteriores, o trabalho era um castigo, era uma punição, era uma coisa ruim ter que trabalhar para poder sobreviver. E então se almejava a posição de quem tinha muitos recursos financeiros e não necessitava do trabalho para sobreviver. E que aí nessa mentalidade, nessa ideia, tinha tudo. Tinha felicidade, tinha alegria, não tinha problemas, vivia no bem bom, tudo dava certo, tudo era sorriso, tudo era felicidade. Por aí vai. Mas esta concepção é falsa. Como sabemos, pelas consequências que encontramos no mundo espiritual, quem trabalha é mais feliz do que quem não trabalha. A posição material da fortuna, das boas condições, pode ser bastante ilusória. Porque a pessoa pode fazer bom uso ou não. Mas é sempre transitória. É sempre passageira. Dura só um período de tempo. E ao reencarnarmos, estamos hoje aqui, muitas vezes acabamos repetindo essa mesma ideia. Que aquelas aparências de facilidade é tudo muito bom, é tudo mais simples. Como se os outros fossem agraciados e nós estivéssemos sendo castigados por termos aquela tarefa, por termos aquela relação familiar, por termos aquele tipo de mediunidade, por aí vai. E tudo isso, para o espírito Emmanuel, revela a preguiça inconsciente. Porque é fácil externar, vou dizer, fulano é impossível, meu trabalho é difícil, eu não gosto disso, eu faço isso por obrigação. Por aí vai. Mas lá no fundo, o que temos é a preguiça de nos esforçar. A preguiça de fazer e cumprir o dever a cada dia. Porque toda e qualquer posição que nós admiramos, que nós achamos bonitos, e até que queremos, ela exige um esforço. E muitas vezes, grandes esforços. E não é um esforço assim, um dia, lá que outro. É todos os dias. Muitas vezes, várias encarnações. Então, a postura de reclamar revela uma preguiça da nossa parte, de culpar as coisas que estão ao nosso redor, admirar as que estão mais longe e não olhar para as verdadeiras causas do mal-estar, a nossa
preguiça. E Emmanuel segue. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é um movimento incessante da vida. Ou seja, perante todas essas considerações, Emmanuel quer nos lembrar que Jesus trabalha. E mais que isso, podemos aqui nos arriscar a dizer, com bastante segurança, que Jesus é o que mais trabalha. Ele trabalha mais que todos os encarnados e desencarnados vinculados a este planeta, somados. O trabalho dele é incessante. E mais que isso, é difícil. Nós pensamos que são as coisas que nós passamos que são difíceis. Nós pensamos que são as coisas que nós passamos que são difíceis. É o filho ingrato, é a fofoca na casa espírita, é aquele companheiro de trabalho que não nos damos bem, é isso e por aí vai. Mas façamos um outro comparativo. Temos que cuidar do nosso progresso, da nossa evolução. Jesus tem que cuidar do progresso, da evolução de mais de 7 bilhões de pessoas somente encarnadas. Porque desencarnados não faço nem ideia de como seja. É um outro patamar, é muito mais difícil. Porque nesse mar de gente tem muita gente que não quer. Que diz até de boca bem clara que quer ficar na posição da preguiça. Não quer ir para frente, não quer cumprir a sua parte. E aí como é que lida com isso? Esse, então, é o trabalho de Jesus. E realmente é um trabalho incessante. E ele segue. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Muito interessante as considerações do Espírito Emmanuel. E vejamos que o objetivo de apresentar esse capítulo com esse título, Trabalho, é para aquele trabalhador, principalmente o espírita, quando ele se cansar. Porque todo trabalho leva, na nossa condição de imperfeitos, a um estado de cansaço. A um estado onde estamos com as forças mais esgotadas. A um estado em que estamos mais desanimados, com baixa autoestima, achando até muitas vezes que fazemos assim não vale nada, não é importante, não tem efeito, não tem resultado. Nesses momentos, lembremos do Mestre, que continua trabalhando. O projeto de Jesus ainda não terminou. Ele não atingiu os resultados que ele quer. E olha que ele vem trabalhando nesse projeto, há muito tempo. Se é assim com Jesus, por que então desanimarmos? Ele não desanima. E os nossos problemas e as nossas dificuldades, em comparação com os dele, são muito menores. Então, esta é uma mensagem de levar consolo. Jesus continua trabalhando. Continuemos trabalhando também. Os resultados surgirão no tempo correto. E para encerrarmos os nossos comentários do vídeo de hoje, escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Nas instruções dos Espíritos, o item número 2, os últimos serão os primeiros. É uma explicação da parábola dos trabalhadores da última hora. E o Espírito diz assim o seguinte, se referindo aos trabalhadores, os que chegam na última hora. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da
preguiça. E ele termina da seguinte maneira: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E assim, então, que possamos cumprir a nossa parte, com a tarefa que nos foi designada, com o trabalho que temos hoje, cumprindo-a até o fim, lembrando que Jesus também continua trabalhando. E se você gostou do vídeo, pode ir já clicando no botãozinho de like, que é importante, e também vai aparecer aqui um círculo com a figura do canal para você se inscrever e ativar o sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos. E também aqui teremos um outro vídeo que é de seu interesse. Te vejo na próxima semana para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!